Olá meninas! Olá meninas! Estamos iniciando agora um café com elas num formato diferente para que a gente possa continuar aí nas férias, crescendo juntos, tendo um conhecimento da palavra. E aqui no nosso cafezinho, nós estamos muito ansiosos para que a gente possa cada dia mais caminhar juntos, porque aqui, Rafa, ninguém larga a mão de ninguém. Yes! Então, pega sua xícara, pega sua Bíblia e vem com a gente. E hoje o tema que nós vamos abordar chama amigos. E o que é ter amizade, né? O que é ter amigos? Na nossa realidade de vida, às vezes a gente acha que conhece muita gente. E muitas vezes a gente não tem amigos, mas tem muitos conhecidos. E o que a gente pode fazer então? Como que a gente pode proceder, né, conforme diz a palavra? Porque Jesus, ele era um homem que ele tinha muitos amigos, né? E ele caminhava com esses amigos, ele queria estar com esses amigos. E em João 15, né, de 14 e 15, a gente consegue ver que ele fala assim: vocês são meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque os servos não sabem o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Então, a amizade, ela é compartilhada, né? Tanto de uma... Não é somente um que manda, o outro que obedece, né? São intenções parecidas, né? Afinidades que se encaixam e para vocês conseguirem buscar um propósito de vida, né? Ou um discipulado, né, Ju? Ou algo que acrescente uma vida do outro. Eu penso que a gente não anda com pessoas que não estão na mesma entoada que nós, ou que não têm os mesmos propósitos e valores que nós, né? Sim. Porque não tem como você conversar, por exemplo, com uma planta, né? Porque apesar das vezes a gente conversar e achar que a planta ou o cachorro está entendendo, mas eles realmente não estão entendendo, né? Então é assim, a gente tem que estar sendo a imagem de Cristo, porque Deus, a gente só pode conversar com Deus porque nós somos a imagem de Cristo, e com as outras pessoas da mesma forma. E se tratando de unidade, tem um versículo básico para isso também, né? O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontre, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Isso está em 2 Crônicas 15, 2. Então, assim, tem que ter uma duplicidade, né? Tem que ter cada um cedendo um pouco, né? Tem que ter uma intenção de ambas as partes. E aqui mesmo ele fala que se você o buscar, você vai encontrar. E a amizade é isso. Se você buscar uma amizade verdadeira, se você buscar uma pessoa que caminha ali junto com você, né, tanto em oração, em propósito, você vai achar. É difícil, né, Ju, a gente tentar carregar uma outra pessoa, né? Isso seria mais um discipulado, não é uma amizade. E a amizade é exatamente isso. As duas partes têm que querer. Porque se você começa, vamos fazer tal coisa, hoje não, vamos, a outra pessoa, você começa a perceber que ela não está disposta a isso. Ou às vezes ela não está nesse tempo, ou às vezes ela está com tantos problemas que ela não consegue, né, se dispor numa amizade, porque a amizade tem que ter disponibilidade. Mesmo que às vezes a gente não esteja naquela, não estou na vibe de fazer tal coisa, mas eu vou por ela, porque a amizade ela ama, em todo tempo, apesar de quem somos. Apesar dela saber que todas nossas falhas, de nossos... às vezes coisas que a gente que não vai, né? Eu não gosto muito do jeito que ela fala, ou eu não gosto muito disso, mas eu amo ela, apesar dele. Tem. E a gente vê que lá desde o Éden, né, Deus tenta ter um relacionamento com a gente, né, de amizade também, apesar de ser criatura e criador, mas assim, poxa, ele tentou uma amizade com a gente, né, então mesmo depois quando nós nos tornamos filhos, ele ainda tem dessa amizade, mesmo sabendo, mesmo sabendo das nossas falhas, tudo. E a gente vê que Deus, ele não é inconveniente, né? Às vezes a gente fica tentando uma amizade ali, vem, vamos, e aí na verdade você quer discipular outra pessoa, você não quer uma amizade. Né? Você não quer alguém ali para compartilhar, você quer ensinar. E hoje muita gente é assim, né? A pessoa precisa de ajuda, mas ela precisa de um discipulado ou de uma amizade. E Deus, ele vai mostrando a gente que ele não é inconveniente, ele não vai chegar. Você precisa, a questão é obedecer. Se você obedecer, né, tudo aquilo que está na palavra, tudo aquilo que ele tem direcionado, poxa, é aquela coisa que flui. Né? Em relação ao respeito também, a amizade ela requer um respeito. Se eu respeitar outra pessoa, a amizade ela vai estar andando ali em igualdade, né? Se tiver o propósito, o respeito, o companheirismo, né? A fidelidade. Porque também o relacionamento de amizade também quer dizer fidelidade, né? Você estar ali disposto a ouvir e não espalhar, né? E o relacionamento também fala muito sobre fofoca, né? Que é algo que pega muito.
E aí, Ju, o que você diz? E você sabe que olhando com relação a isso, às vezes a gente tem muitas pessoas que a gente fala assim, eu gosto tanto dessa pessoa, mas a gente às vezes não consegue se abrir com a pessoa, né? Porque não há uma confiança, né? E isso é o que hoje, assim, às vezes eu vejo que o ser humano, em muitas áreas, não consegue fluir, porque ela não confia, já sofreu tanto, né? Já às vezes tomou tantas ingratidões que ele não consegue confiar, e aí acaba que a vida fica, né, pesada, porque você não tem com quem compartilhar. Porque você ter amizade é você ajudar o fardo do outro e fica mais leve. Essa é a verdadeira amizade. E tem a parte também das pessoas quererem saber por saber, né? Sem a intenção de ajudar. Só para poder falar assim, você viu o que está acontecendo? Sim. Você viu? Pode confiar em mim. Aí você vira as costas, a pessoa está falando. E aí entra a parte das perguntas que a gente fez, né? Que vocês interagiram, foi muito legal. E de assim, Jesus ser nosso bom amigo, né? Aquele que a gente vai contar primeiro, aquele que a gente vai colocar, né, aos pés de Jesus primeiro, vai buscar uma resposta primeiro, né, nele. Você pode ter amizades com quem você vai dividir, compartilhar, crescer, mas que Jesus seja sempre a primeira opção, né? A primeira voz a você ouvir vai ser de Jesus, então que você esteja sempre centrada nisso, de que Ele é o bom amigo, né? Ele é aquele que tem as respostas, e a amizade é pra gente crescer, é pra gente caminhar junto. E eu vou deixar aqui algumas características da amizade verdadeira segundo a Bíblia, para que vocês possam também anotar, pesquisar depois na Bíblia de vocês, estarem grifando, né? E estarem buscando uma amizade. E às vezes também se analisando, né? Sim. Eu não tenho uma amizade, eu não tenho do jeito que eu gostaria, mas como você está agindo com o outro, né? Quais são as melhorias que você tem que fazer em si, primeiramente? Exato. Então, primeiro nós vamos falar de amor. O amor é a chave para qualquer bom relacionamento. A verdadeira amizade é firmada no amor fraternal. Isso está em Provérbios 17:17. Quer falar da união, Ju? A união. Os amigos gostam de estar juntos e defendem um ao outro. A partilha de interesses ajuda a ficar mais unidos. E é assim mesmo. Quando nós começamos nossa união, nós nem nos conhecíamos, né? E aí foi num curso que a gente estava fazendo na igreja. Então, assim, você precisa estar em união para que você possa também abrir seu leque, né, de amizade, de conhecimento de pessoas. E a partir daí, você vai estabelecer uma união de interesses, né? Olha, eu quero isso, eu quero crescer, né, no reino, eu quero fazer isso, eu quero ajudar pessoas. E foi o nosso intuito, né, que deu uma estabilidade na nossa amizade. Sim. E o café, gente, ele tá aqui para isso também. A gente recebeu também algumas respostas sobre de ter um tempo, né, ali com as pessoas. O que te impede de ter mais amizades na igreja? De ter um tempo, de ter uma constância. E o café, ele é para isso, né, pra gente se conhecer. Às vezes a gente participa de algumas coisas, mas a gente não cria vínculo com pessoas. Isso é importante. É importante você ter alguém para você ligar e falar assim, olha aí, porque eu tô precisando. Ou vai acontecer alguma coisa assim, eu preciso que você esteja ali segurando a minha mão também. Né? Então isso também é muito importante em relação à união, você entender que as portas da igreja estão abertas, né? E coisas estão acontecendo para que você possa ter este tempo com outras mulheres, e o café está aqui para isso também. O respeito, né, que a gente falou em relação a não querer só saber, mas estar atento para ajudar, né? Um amigo não é um meio para atingir um fim, tem valor em si mesmo. A amizade verdadeira respeita o valor da pessoa e procura seu bem. Isso está em Romanos 12:10. E depois a gente vai falar sobre honestidade. A mentira destrói amizades. O amigo diz a verdade em amor, mesmo quando o outro não vai gostar para seu bem. Isso está em Provérbios 27:5. E aí eu tava, já faz uns dias já que eu escutei com relação à amizade, assim, ó, que está em Provérbios 9:8. Não repreenda o escarnecedor, para que não te aborreças depois. Repreenda o sábio, para que ele te ame posteriormente. Porque o sábio, a pessoa que aceita, né, eu não falo uma crítica, mas uma correção, com amor, com cuidado, com respeito, ele realmente entendeu que você está corrigindo ele em amor, porque você quer que ele melhore, né? E é realmente isso que fala, né, aqui no nosso texto, que é a honestidade, de você ser íntegro, né? Não só bater nas costas, porque batendo nas costas tem muitas pessoas fazendo, mas é a verdade. O que está dentro do seu coração, o que você pode fazer para estender a mão e ajudar a outra pessoa. Sim. E aqui ele fala, né, que sobre a ajuda, né? O amigo verdadeiro, ele ajuda o seu companheiro quando sabe que está passando por dificuldade ou problemas, né? É você se doar, né? Poxa, eu tenho meus problemas, mas eu preciso também estar ajudando, né? Estar no contexto, entendendo o que está acontecendo, porque às vezes é muito mais fácil uma pessoa que está vindo de fora, né? E eu respaldo sempre, gente, biblicamente.
Porque muitas vezes a gente passa por situações e o nosso querer, né, nossa humanidade tende sempre a ser pecaminosa, sempre a julgar, a querer algo ruim para as pessoas, né? Nossa natureza é assim. Mas biblicamente você vai estar ali alinhado com aquilo que Jesus tem, né? Até para outra pessoa tá mais baseada, né, Ju? E a parte que é a mais difícil, a confiança. Na amizade verdadeira não há um lugar para inveja, fofoca e nem traição. Um amigo verdadeiro não é perfeito, mas é uma pessoa confiável. Provérbios 16, 28. Olha como esse livro de Provérbios é rico, né, gente? A amizade, a gente sempre ouve, né, que o amigo verdadeiro é aquele que fica quando todos vão embora. Quando às vezes aquele apontou o dedo porque você errou ou porque você caiu, né? Mas o amigo verdadeiro, ele tá lá, apesar de tantas coisas erradas, tantos pensamentos ou até algum rumo que a gente decidiu às vezes não obedecer, né? E ele tá ali, porque ele realmente sabe que primeiramente ele te ama e depois porque ele sabe quem você é em Cristo, né? Um amigo verdadeiro, um irmão. E a gente queria deixar algo assim pra vocês, né? Que a gente cresce tendo comunhão com outras pessoas, né? Se a gente não tiver comunhão, a gente morre, né? A gente não tem um testemunho, a gente não tem algo como prosseguir, né? Os nossos sonhos, a gente vai aos poucos se apagando. Por isso que é importante você estar em unidade, você estar, né, crescendo ali junto com alguém, né? Deus, Jesus sempre em primeiro lugar. A Bíblia é uma ferramenta maravilhosa para que a gente possa crescer. Mas é legal você ter alguém ali segurando sua mão, alguém físico, né, Gil? Porque às vezes a gente tem a Bíblia e às vezes a gente já leu aquilo diversas vezes. Mas dependendo, às vezes, da profundidade do problema que a gente está passando ou da ventania que a gente está, às vezes a gente não consegue entender Deus falar com a gente. Sim. E aí a gente precisa do quê? De um amigo para falar, olha, a Bíblia fala isso. Ó, confia, tenha fé, porque às vezes a gente esmorece, porque a gente é ser humano, né? Mas o amigo, ele tá ali para nos levantar, né? Para nos colocar em pé, para nos não somente elogiar, mas para falar, você é capaz, vamos continuar incentivando a gente cada dia mais no caminhar da nossa vida e também no reino de Deus, que hoje é o nosso principal alvo, é o reino, é fazer com que outras pessoas, né, possam ser alcançadas por Cristo também. Sim. Então esse foi o nosso Café com Elas, tema amizade, né, Ju? Nosso primeiro Café com Elas online. E que vocês possam estar desfrutando, comentando, né? Dando também dicas pra gente, né? Do que vocês querem, né, falar, comentar, do que vocês querem aprender. E estejam aí ligadinhas, porque é só o começo, nossas férias tá aí, mas a gente não vai ficar distante. Né, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês compartilhem dessa palavra com outras pessoas, que Jesus possa instruir aí vocês, né, uma amizade verdadeira, uma amizade fundamentada na palavra, e que você possa estar aí acompanhando a gente, né, Ju? É isso aí, porque Deus ama quem caminha e obedece Ele. Um beijo, meninas, e até a próxima. Tchau!